quais são os principais objetivos da mosturação, tá? A gente pode definir, no primeiro momento, né, a mosturação como sendo a produção do mosto cervejeiro, né? Então a gente, como cervejeiro, nosso principal objetivo, né, é preparar. A gente tem aqui aquela divisão que quem é meu aluno já sabe um pouco, eu não gosto muito de dividir, de falar que quem faz cerveja são as leveduras, mas é que tem uma galera que gosta de falar. Então, o cervejeiro produz o mosto, deixa o mosto pronto para as leveduras depois fermentarem e produzir cerveja. Então, a gente, enquanto cervejeiro, né, tem aí a nossa função, vamos dizer assim, de produzir o mosto cervejeiro. E é nessa etapa, justamente nessa etapa, onde o mosto é produzido, né? Com a mosturação a gente produz. E o que está acontecendo aqui, né? Vamos citar algumas coisas. Quebra de moléculas, né? A gente está tendo quebra de moléculas, essencialmente moléculas. Essencialmente a produção do mosto está relacionada com quebra de moléculas, né? A gente está a quebrar. Vou resumir aqui, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vai quebrar amido, vai quebrar proteína, vai quebrar beta-glucano. Então a gente vai quebrar essas moléculas, e algumas para facilitar o processo como um todo, algumas para biodisponibilizar os nutrientes e por aí vai, tá? Mas essencialmente são reações que a gente vai chamar de hidrólise, e algumas reações que vão estar sendo aí direcionadas e governadas por enzimas, mas essencialmente a gente está fazendo quebra de moléculas. A mosturação tem como objetivo a gente quebrar moléculas, tá? A gente poderia resumir dessa forma, tá? E vamos lá, vamos falar quem são os personagens, tá? Personagens da mosturação, vamos lá. Olha só, claro, personagem, panela, personagem, fundo falso. Não vou trazer nesse contexto, eu quero falar em nível de mosto, em nível molecular, tá? Primeiro, açúcares, tá? Aqui, enquanto açúcares, a gente vai ter dois tipos, né? Que é, estruturalmente falando, primeiro, o amido, que é um grande complexo, né, de açúcares. A gente vai falar bastante sobre ele hoje. Na verdade, o objetivo principal de mosturação, claro que tem outras coisas, mas a gente vai falar principalmente sobre o amido. Praticamente a gente não tem cerveja, né, se a gente não tiver conversão de amido. E também tem quebra de beta-glucano. Beta-glucano também são polissacarídeos, também são açúcares, mas eles estão mais associados com um papel estrutural. Vamos estar ali uma questão, os beta-glucanos formam celulose e tudo mais, então eles não têm essa composição em termos de açúcar de interesse, né, para o mosto cervejeiro, mas é importante a quebra de beta-glucanos para a gente conseguir ter diminuir a viscosidade do mosto e tudo mais. Vocês vão ver, eu vou falar sobre isso mais para frente. Vocês vão ver que não é uma preocupação do cervejeiro de fato atuar em cima dos beta-glucanos, porque isso já acontece no processo de malteação, mas só vocês saberem que ele existe, tá? E não é só açúcares, né? A gente também tem proteínas. Deixa eu botar uma setinha aqui para dar uma separada. A gente também vai ter proteínas, tá? Então, além de açúcares, tem proteínas. Não é só quebra de açúcar, também tem quebra de proteína. Sei que muita gente já fala assim, é claro, a parada proteica e tudo mais. E é exatamente isso, né? Não necessariamente a gente precisa fazer. A gente vai falar sobre isso também hoje, mas a grande questão a gente também está acontecendo, né? Também está tendo quebra de proteínas nesse mosto para a gente produzir ele, tá? Outra coisa, enzimas. Então, enzimas são... A gente quase, né, junto com o amido, vamos dizer assim, a gente quase tem elas como sendo os personagens principais, né? Porque as atividades, as reações que vão acontecer têm enzimas envolvidas. Inclusive, a gente tem um tópico só sobre isso, né? Para falar sobre atividade enzimática. Quando a gente estuda mosturação, diferente das outras etapas do processo, que tem pouquinha coisa teórica e mais prático para ver como que faz exatamente e tal. Aqui não tem muito segredo, né? Vocês vão ver depois que é deixar o fogo ligado e desligado, enfim, manter a temperatura numa faixa suficiente, simplesmente deixar a temperatura do mosto, né, da mosturação correndo numa faixa de temperatura para que reações ocorram. Então, para quem não quer entender como que as coisas funcionam, é bem simples, né? Basta você botar a temperatura e esperar o tempo passar, e depois você segue para a próxima etapa. Você só tem que, enquanto cervejeiro, você tem que controlar a temperatura, né? Agora, enquanto estudioso do assunto cerveja, que eu sei que vocês são bastante estudiosos, sei que vocês curtem esse assunto, a gente vai entender o que está acontecendo. A partir do momento que a gente entende o que está acontecendo, também a gente fica apto a criar receitas, a fazer alterações, a fazer controle, a arrumar processos se a gente tiver algum problema. Isso tudo parte desse conteúdo de base que a gente está passando para vocês. Tá bom?
Então, além de enzimas, aqui vem os personagens que eu poderia dizer que são fundamentais, né? Que é água, já vou falar sobre ela, mas já vou botar junto, e calor. Por quê? Porque as reações que as enzimas vão fazer para atuar em cima de proteínas e em cima de açúcares ocorrem em meio líquido, então eu preciso de água. E também ocorrem em faixas de temperatura, então eu preciso de calor. Se eu simplesmente jogar água, né, e deixar em temperatura, sem aquecer, por exemplo, o nosso mosto, obviamente vocês sabem, ou se não sabem, vão fazer a ligação agora, né? Não é à toa que você liga, precisa de fogareiro, liga o fogo e tem uma faixa de temperatura. Não é só água e malte para ter essas reações, porque a gente vai falar de atividade enzimática depois, mas o fato é que essas reações ocorrem em faixas de temperatura específicas, porque as enzimas têm temperaturas específicas. Beleza? Então tá, resumindo, né? Então, se a gente for resumir isso aqui que a gente falou até agora, o que a gente tem? A gente tem o que está acontecendo, né, dentro daquele ambiente. Então a gente vai ter panela, água, calor, bagaço, né, mosto, malte, misturado aquilo ali, mosto, e nesse malte a gente tem açúcares, proteínas e enzimas. Açúcar, proteína e enzima estão no malte, tá? Água e calor a gente vai adicionar. Esses são os elementos que vão compor aí o nosso mosto, tá? Dentro disso aí, o que está acontecendo? Enzimas no meio aquoso, com faixa de temperatura específica, vão degradar, né? Então vão ter as reações de quebra e degradação de açúcares, né? Essencialmente o amido, proteínas e também do beta-glucano. Isso é o que está acontecendo, então, nesse ambiente, tá? As enzimas estão ali quebrando açúcares, principalmente amido e também um pouco de beta-glucano, não tanto, porque a gente já tem isso, já vem quebrado no processo de malteação, e proteínas também. Ok? Então, essa é a grande função. Isso é mosturação, tá? Agora, acho que tá, acredito que esteja claro o que é e para que acontece, por que a gente faz isso. E eu gosto de falar isso porque para a gente não ficar simplesmente na cabeça, né, que, o que é mosturação? Bom, mosturação a gente bota a água lá e o malte para produzir o mosto e deixa lá um tempo. Então, acho que agora, talvez para a maioria pelo menos, está mais claro aí o que é essa relação, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai falar de tipos de mosturação, tá, gente? E quando a gente fala de... Deixa eu passar aqui para vocês verem. Tipos de mosturação. Aqui. Bom, tipos de mosturação. A gente tem basicamente 3 tipos de mosturação, tá? E o que seria isso? Vamos subir lá para mostrar para vocês. Tá aqui, tipos de mosturação, beleza. Primeiro tipo, e o mais simples, e o nome também reflete isso, infusão simples. Tá? Essencialmente a gente tem 2 tipos, né? Infusão ou temperatura, mas eu vou falar infusão simples. O que é infusão simples? Água em determinada temperatura, bagaço, malte, em contato com isso a gente vai ter o malte vai ficar umedecido com essa água, obviamente vai ficar nesse ambiente aquoso, a temperatura é controlada e pronto. Infusão simples, eu tenho mistura de água e malte, mantenho uma temperatura de infusão que eu vou definir e acabou. Tá? Por exemplo, sei que muita gente já está ligado, sabe? Pô, tem uma receita lá, infusão simples 67 graus. O que é? Eu vou pegar a água, aquecer, vou botar o meu malte, moído, obviamente, e vou manter a mosturação em 67 graus. Então, toda a minha mosturação ficou em 67 graus. Então, significa que eu tive uma infusão simples. Essa é a relação, tá? Depois de infusão simples, o que a gente vai ter? Múltiplas rampas, tá? Então, múltiplas rampas. Por que eu estou falando de múltiplas rampas? Porque eu vou ter diferentes rampas de temperatura ao longo do meu processo de mosturação. Eu não vou ficar numa temperatura apenas, eu vou ficar em mais de uma temperatura. Então eu chamo de múltiplas rampas. A gente pode chamar, né, cada rampa de temperatura é uma faixa de temperatura que o meu mosto vai ficar sujeito. Então eu deixei o meu mosto a 67 graus, durante toda a mosturação eu tive só uma rampa de temperatura, que foi a rampa de 67 graus, e que a gente também classifica como infusão simples. Aqui nas múltiplas rampas, tá? Eu posso ter infusão. Eu posso ter infusão. Cadê? Aqui. E eu posso ter também temperatura. Por que eu posso ter infusão ou temperatura?
como que é essa questão? Eu vou trabalhar diferentes rampas, diferentes faixas de temperatura. Mas eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu posso adicionar água numa temperatura, boto o malte nessa temperatura e na sequência, né, eu tenho um fogareiro, por exemplo, e eu vou aumentando o fogo, certo? Então eu vou aumentando o fogo de acordo com o tempo e com isso eu vou aquecendo e fazendo as outras rampas. Ou eu tenho a opção também de fazer múltiplas infusões. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu desenhar para ficar mais claro. Vamos dizer que isso aqui é um gráfico de temperatura, tá? Em função de tempo. Então, vamos dizer que a minha primeira rampa é de 50 graus, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vamos dizer que aqui é 50 graus, tá bom? E eu vou deixar aqui 10 minutos, certo? Então, como que funcionaria, né? Eu vou pegar uma água, aquecer essa minha água, vamos dizer que eu aqueci até 53 graus, tá? Um pouquinho acima aqui. Vamos dizer que aqui está 53 e aqui vai baixar um pouquinho, obviamente, porque eu adicionei meu malte em temperatura ambiente, minha água um pouquinho mais quente, ficou uma rampa de 50 graus. Então, essa rampa aqui de 50 graus, ficou aqui 10 minutos, certo? Então, isso aqui marcou a minha rampa, tá? Então, tive uma rampa de 50 graus. Agora eu vou para uma segunda rampa. Vamos dizer que é de 60, tá? Vou deixar maior aqui para vocês ficar com uma boa margem. Mas vamos dizer que a minha próxima rampa é de 60 graus. Eu tenho duas opções aqui. Vamos dizer que eu estou com um fogareiro. Isso aqui eu estou com a minha panela. Então isso aqui está acontecendo em nível de mosto, mas aqui tem uma panela, né? Onde está aqui o meu mosto, né? Bagaço aqui dentro, misturado com água. Isso aqui é meu mosto. Se eu tiver aqui um foguinho, né? Então aqui eu tenho um foguinho. Tá ligado ele. E ele ligado, a temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Demorou aqui alguns minutos, né? Vamos dizer que demorou 10 minutos. Geralmente a gente fala que é interessante subir 1 grau por minuto. Então depois de 10 minutos eu cheguei em 60. Vamos dizer que eu deixei mais 20 minutos, tá? Então aqui eu estaria no minuto 10 minutos, 20 minutos. Aqui seria 10, 20 e aqui 50. Porque eu deixei 30 minutos. Então aqui eu vou ter uma rampa, ó, em 60 graus de 30 minutos, certo? 10, 20, 50. Então deixei de 30 minutos. Agora vamos simular a próxima rampa fazendo diferente. Fazendo com uma infusão. Geralmente a gente usa um dos dois sistemas, mas vamos dizer que agora eu fosse fazer por infusão. Tá? Então a minha próxima rampa vai ser de 70 graus. Tá? Então, 70 graus, só que agora eu vou fazer com infusão. Aí como que eu poderia fazer com infusão? Vamos dizer que eu vou pegar aqui, eu estou em 50 graus. Eu vou pegar uma outra panela que eu tenho, um tanque, né, de água quente. Então aqui eu tenho água quente. E eu vou adicionar água na minha panela aqui principal. E com isso ela vai aumentar.